Polarização. São dois pamonha. Temos que superar. O Lula tá velho, não sabe o que tá fazendo lá. O Bolsonaro não tem a menor ideia. O Bolsonaro era um meme na internet, o pai dele, o Jair. Ele era um meme na internet, ficou famoso no Super Pop. E as pessoas elegeram esse cara pra presidente. Ele não tinha ideia do que fazer quando chegou lá. O Lula retornou ao poder depois de ter passado um tempo na cadeia. E aí, qual era o plano? Ah, vou picanha. Não tinha plano nenhum. O Brasil tem um potencial gigantesco de ser uma das maiores nações do mundo. Vamos colocar aí, interessam eles a lei de responsabilidade gerencial que nós temos? Sim, vamos conversar com eles, vamos projetar. Caso a caso, vamos fazer as maiorias. E, do ponto de vista, vamos dizer, do combate ao crime organizado, que acho que é uma pauta nacional, eu espero não encontrar oposição nem à esquerda. Até porque o governo Lula, sejamos honestos, o Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, ele colocou para pautar um projeto de aumento de penas para roubo, furto e receptação. Até o PT votou a favor. E o PT sempre votou contra a matéria de aumento de pena. O PT falou, não, ó, vamos votar a favor aí, não vamos arrumar confusão. O brasileiro está tão cansado do crime organizado que, em matéria de segurança, tirando o PSOL, eu acho que eu não vou encontrar grandes problemas. E ainda mais se eu ganhei a eleição, porque isso significa que esse discurso venceu nas urnas. Mas não há uma chamamos de simbiose perfeita entre esses políticos que você vai buscar fazer maiorias pontuais e, por exemplo, né, que eu chamo de simbiose perfeita entre essa política e o que você está colocando aí. E o crime, você disse? Sim. Alguns casos sim, outros não. Nós está vindo o Rio de Janeiro. Mas vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro, eu vou ter que meter uma intervenção federal lá. Porque o Rio de Janeiro não é só, vamos dizer, o Comando Vermelho, que faz uma ocupação territorial. O Rio de Janeiro está falando de envolvimento da alta política, envolvendo a Alerj, o governo, parte do judiciário, com facções criminosas e grandes escândalos como o do Banco Master. Aí eu não preciso ir do Congresso, eu preciso da Polícia Federal, eu preciso da ABIN, eu preciso do COAF, eu preciso do Ministério da Justiça muito atuante, pegando eles. E se o governador mexer uma vírgula, intervenção federal no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em estado de intervenção federal. A política toda está corrompida. A política do Rio de Janeiro tem uma mistura de miliciano, de tráfico de drogas, escândalo de INSS, escândalo de Banco Master, fora os escândalos próprios acontecendo tudo ao mesmo tempo. Pegaram ontem, houve uma operação na casa do ex-governador Cláudio Castro. Vocês viram o apartamento dele em Ipanema? Apartamento que na prática é avaliado por mais de 40 milhões de reais. Onde ele arrumou esse dinheiro? É óbvio que né, não foi com o salário de governador. Então é óbvio que você tem um descalabro. A beleza desse tipo de escândalo é que eu não preciso passar muitos projetos. Eu tenho que botar a PF para funcionar. E ainda vou falar mais uma aqui, tá? Jogar aqui em primeira mão aqui para vocês, tá? Eu topo me aliar com membros do STF que já estão investigando outros crimes de corrupção. Por exemplo, conversar de maneira muito republicana, abertamente, com o ministro Flávio Dino, que está com os casos dos desvios de emenda do orçamento secreto, para pegar político do centrão vagabundo. Ora, teria problema nenhum, ministro, a Polícia Federal está à disposição, é do meu interesse que político que está preso com um esquema de rachadinha, prefeito que se envolve com esquema de desvio de emenda e compra de votos, é que tem os da rachadinha também, né? Pegue todos. Que é do meu interesse que você os fiscalize, a Polícia Federal está à disposição. É do meu interesse que pegue os escândalos envolvendo orçamento secreto. Que é um absurdo que o Congresso Nacional funcione dessa maneira. O fato de eu não ter rabo preso com ninguém me permite que eu converse com um ministro nomeado pelo Lula e que eu converse com gente da direita numa boa. Agora, Renan, só mais rapidinho, porque eu já pego. Essa é a questão política. Agora, por exemplo, você falou de agro. Veja, o agro brasileiro hoje, as commodities é basicamente a exportação brasileira, se limita a soja, milho, certo? Mas quem faz a alimentação, bota na mesa do povo, é a agricultura familiar. Né? O agro, inclusive, você sabe que é isento. Né? A soja, a Lei Candir, você pode. Então, por exemplo, você fala em infraestrutura para o agro, né? Que não tem imposto livre, recebe bacana, para produzir para o mundo, gera receita. E a agricultura familiar, o que é que você pensa sobre isso? Qual a sua ideia? Tudo é agro. Tudo é agro. A agricultura familiar, ela se dá em muitas maneiras. Por exemplo, em Santa Catarina, um conjunto de agricultores familiares formam uma cooperativa. E eles também exportam. Você tem muito agricultor familiar com propriedade média e pequena que se junta nas cooperativas e exporta. E eu acho mais. Eu até gravei sobre isso. Acho que o Nordeste padece da cultura de cooperativismo que tem no Sul. A gente tem que trazer essa cultura de cooperativismo para cá. Os hortifruti, para a produção que nos cinturões verdes que abastecem as cidades, estão com problema de financiamento, problema de autoendividamento. Eles precisam da ajuda porque eles mantêm a comida mais barata na mesa das pessoas. Tem que haver uma atenção especial para eles. Mas, veja, o grande agro, o agroexportador, por mais que não haja, vamos dizer, a captação dos impostos referentes à produção deles, dado que é uma política que o mundo todo faz, todo mundo que é agroexportador, você não cobra o valor do imposto referente à exportação. E a agricultura no mundo tem subsídio. Hein? Sim, e a do Brasil é pequena quando comparado com os dos concorrentes, tá? O subsídio que a gente tem para o agricultor de exportação brasileira é pequeno perto dos demais. Só que, vai ver as cidades. Como o agro ele gera uma cadeia produtiva, ainda que primária, mas rica, as cidades em que o agro avança, elas se desenvolvem. O oeste da Bahia é um exemplo disso. A região que mais cresce na Bahia é uma região com agro. Mesmo não ficando com as divisas de impostos disso, o valor das exportações acaba ficando ali do ponto de vista da receita do produtor. Isso distribui para uma cadeia que envolve serviços, envolve pessoas contratadas, tecnologia, e essas cidades se desenvolvem. O centro-oeste inteiro foi isso.
Então, é bom. O que a gente tem que fazer? Eu vi isso acontecer, por exemplo, no Maranhão, e eu acho que esse é o passo que a gente precisa dar. Nós precisamos nos encaminhar para a agroindústria. A China e os Estados Unidos são países de agroindústria. Então, ou seja, qual é o ciclo completo da soja? Eu tenho que fazer a soja virar ração, a ração tem que ir para o porco, a ração tem que ir para o frango, eu tenho que fazer aqui o porco congelado, o frango congelado, eu tenho que fazer a salsicha para vender para o alemão. Eu tenho que produzir marcas de proteína que eu exporte para outras nações com valor agregado já. Hoje a gente vende o farelo, a gente não vende nem o farelo, a gente vende a soja bruta, que vai virar farelo, que vai virar ração. Pô, vamos escalar essa cadeia. A gente ainda não conseguiu escalar a cadeia, porque o produto, vamos dizer... É o produtor que vai ganhar menos. É isso que eu estou dizendo. Porque ele não retém, ele tem um maior valor agregado em dólar. Mas o produtor tem que ser dono da cadeia junto. O produtor tem que reinvestir o valor dele, e o Estado tem que chamar ele para investir junto nas outras etapas da cadeia. Uma coisa incrível que eu vi, tem a Empasa, elas estão no Mato Grosso, estão também no Maranhão. A Empasa, ela pega a produção de milho, e eles fazem esse milho virar biocombustível. Esse tipo de ganho na cadeia é muito bom, é bom para o produtor, é bom para o produtor que se torna empresário. A industrialização em São Paulo, em grande medida, aconteceu com o cafeicultor, que começou a acumular recursos, e aí ele entrou na atividade industrial. A gente tem que fazer o produtor brasileiro entrar nas outras etapas, e a gente tem que ajudar ele a entrar nas outras etapas. Hoje o custo do Brasil é muito grande para muitas áreas. Então, fazer o produtor conseguir essa etapa é usar o capital acumulado por ele a favor do Brasil. E a gente precisa fazer esse salto em todas as áreas. Café, aqui no sul da Bahia, eu tô falando muito. Aí me veio me interromper, eu falei, calma, que eu adoro esses assuntos. Café. Pô, tem café de altíssima qualidade. Minha prima, uma das melhores produtoras do Brasil, produz lá em Vitória da Conquista. O que a gente precisa ter? Uma agroindústria voltada para o café. A Alemanha, não tem um pé de café na Alemanha, tem mais lucro com café do que o Brasil. Como é que pode? Por quê? Porque eles sobem a cadeia, a gente não sobe. Pô, imagina quanto que a Nestlé fatura com a Nespresso, vendendo cápsula de café caríssima, com a máquina, com o ritualzinho, com a xícara, tudo bonito. Você compra o serviço, você compra a marca. No Brasil você vende o grão bruto. Não pode. A gente tem que subir, a gente tem que agregar o valor. E isso vira emprego de qualidade. Pessoal, like na live e assistam essa entrevista pelo link que está fixado no chat. Muito importante dar um prestígio ao Adorei pessoal esse da homem rádio. aqui, adorei esse homem aqui. Flui, né? A conversa flui. Bacana demais. Vamos partir para a parte da política. Como você vê essa polarização? Lula, o microfone aqui? Pode ir. Como você vê essa polarização entre Lula e Bolsonaro? Isso é bom para o Brasil ou mal para o Brasil, essa polarização? São dois pamonha. Temos que superar. O Lula tá velho, não sabe o que tá fazendo lá. O Bolsonaro não tem a menor ideia. O Bolsonaro era um meme na internet, o pai dele, o Jair. Ele era um meme na internet, ficou famoso no Super Pop. E as pessoas elegeram esse cara pra presidente. Ele não tinha ideia do que fazer quando chegou lá. O Lula retornou ao poder, depois de ter passado um tempo na cadeia. E aí, qual era o plano? Vou picanha. Não tinha plano nenhum. O Brasil tem um potencial gigantesco, ser uma das maiores nações do mundo. A gente fica discutindo dois bobos. Já passou o tempo do Lula. Isso se ele teve um tempo. Minha geração perdeu tudo por conta do Lula. Apartamento tá caro, ninguém consegue comprar nada. Viver no Brasil tá difícil. E os Bolsonaro não tem nada a propor. O bolsonarismo é um culto à personalidade deles. Aí fica cultuando, viva o capitão, mito, bandeira do Brasil. Para! A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que crescer para ser uma das maiores nações do mundo. O mundo espera muito do Brasil, ou o mundo vai tomar o Brasil. Eu vou dar esse recado. O Flávio tá lá babando o Trump. Ele foi lá para os Estados Unidos tirar fotinho com o Trump, como se o Trump fosse tipo um deus. Ele falou que as terras raras do Brasil tem que ajudar muito os Estados Unidos. Isso é ridículo. Já o Lula ficava rodando o mundo defendendo o interesse russo e chinês. Ou seja, ou o Brasil se torna uma nação soberana, ou esses caras entregam ou o Brasil para a China ou o Brasil para os Estados Unidos. Não podemos aceitar isso. O Brasil tem que ter um projeto soberano de Brasil. E eu vou derrotar esses dois babão. Se me colocou no segundo turno com um ou com o outro, não vai sobrar nada do cara. Sou mais inteligente, meu grupo é melhor, sou honesto. Eu vou derrotar esses caras. Doutor, e o Renan Santos, pré-candidato pelo Missão, ele que vem do movimento MBL, nós já estamos chegando no nosso minuto final. E aí eu deixo duas perguntinhas, Renan, só que seja direto para a gente poder concluir. A primeira, né? Rápida, né? Eu vi que essa semana você fez uma declaração referente os primeiros contatos que você teve com o ACM Neto para a gente poder trazer para a realidade Brasil. Como foi esse contato, né? E se você estaria no mesmo palanque do ACM Neto aqui na Bahia. A segunda é referente aos últimos acontecimentos, principalmente pelo Intercept, que foi sobre o filme de Bolsonaro. E qual a sua mensagem você deixa para a população baiana e brasileira que nos acompanha? Maravilhoso, bem rápido. Meu palanque é o coração e a mente das pessoas que vão defender as nossas ideias. Eu não vou andar com ninguém simplesmente para fazer um acordo de conveniência política. Eu estou convencendo as novas gerações estão convencendo suas famílias. Esse é o melhor palanque que eu posso ter. A pergunta 2, sobre o Intercept, o filme Dark Horse. Pô, né, ninguém... O filme B, de quinta categoria, que não custaria 5, 6 milhões de reais para fazer, não custou aquele valor, naturalmente aquele valor era propina. O Flávio vai me processar? Me processe, Flávio Bolsonaro. Óbvio que era isso. Troca de favores com o empresário mais corrupto do Brasil. E por fim, meu recado à população da Bahia, à população de todo o país. Tenham a ambição. Sua vida pode ser melhor. Você não precisa viver num país em que o crime organizado te comanda. Você não precisa imaginar. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!